Boa noite, meus queridos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, tempo de recolhimento social, para nós podermos nos guardar, nos resguardar, na verdade, né, de tudo que está acontecendo aí mundo afora, por causa dessa doença que está preocupando muita gente, está colocando algumas pessoas doentes. E a palavra que nós temos para esta noite é uma palavra que ela vem bem a calhar com tudo que está acontecendo, porquanto o Senhor nos chama a nos recolher para a oração. E o texto escolhido para hoje, que eu quero compartilhar com os irmãos, está lá em Mateus 6, a partir do versículo 5, e lá está escrito assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. É um texto muito importante que Jesus deixou para nós. Ele nos ensina aqui acerca da oração, como nós devemos orar, o que nós devemos fazer. E muitas vezes a gente vem de algumas práticas antigas da família, algumas práticas, tradições antigas, que nos ensinaram a orar de uma forma que, quando lemos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia está dando um outro caminho. O próprio Jesus está falando sobre outra forma de orar. Na verdade, a forma que agrada a Deus, a forma como Deus espera que cada um de nós ore. Jesus vai nos dizendo para nós não sermos como os hipócritas. Qual é o comportamento dos hipócritas? Na verdade, eles estão ali para serem elogiados, para serem exaltados. E Jesus diz que para nós não fazermos como eles, gostam de orar em pé na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos. A Bíblia nos ensina que toda honra, toda glória deve ser dada a Deus, a um único ser que é Deus. Se eu procuro glória para mim, eu entro num outro texto que está lá em Filipenses 2,3, para nós não buscarmos a vanglória. O que é a vanglória? A glória é vã, a glória é buscada para nós mesmos. Na verdade, quando eu oro para aparecer para outras pessoas, o meu objetivo não é alcançar Deus, não é buscar a presença de Deus, não é que Ele atenda os meus pedidos e a bênção venha sobre mim. Na verdade, eu quero aparecer para alguém para receber um elogio de outras pessoas. E quando eu me comporto assim, Jesus me diz que eu já recebi a minha recompensa. Se a minha intenção é essa, a recompensa já veio sobre mim. Então não tem nenhuma parte com Deus. O meu pedido não foi dirigido para Ele, foi manifestado em meio às pessoas, aguardando ser elogiado. Se eu já recebi a recompensa, não vou ter nada da parte de Deus. E Jesus continua dizendo: quando nós orarmos, tu, porém, quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta. Nesses tempos de pandemia, o que nós mais precisamos fazer é estar mais recolhidos, mais distante das multidões, do lugar onde estão concentradas muitas pessoas. E este é um momento muito adequado para nós praticarmos isso que Jesus está nos ensinando. Ele fala para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos. Já não podemos estar no meio das pessoas, né? Então, vamos aproveitar este momento de recolhimento social para praticarmos, colocarmos essa palavra em prática. Nós não temos desculpa, né? Nós temos todo o tempo do mundo agora, dentro das casas, recolhidos, para nós falarmos com Deus, cumprirmos essa palavra. Não que devamos fazer isso só agora por causa do recolhimento, mas é um ótimo momento para você praticar isso. E depois que acabar essa situação do recolhimento, né, das ordens, né, do governo, para nós não formarmos grupos, nós já teremos aprendido a fazer isso e vamos continuar colocando em prática. Jesus ensina: quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus, Ele já sabe de tudo que nós, porventura, em algum momento, desejamos colocar diante dEle para sermos abençoados.
Então, se ele já sabe, por que eu tenho que então me recolher no meu quarto, orar em Deus em secreto e ele que me vê em secreto me recompense? Na verdade, a oração, eu é que preciso da oração. Não é Deus que precisa da oração. Ele sabe todas as coisas. Quando eu me coloco no meu quarto, eu demonstro dependência, eu demonstro submissão, eu demonstro simplicidade. E Deus que vê todas as coisas, Ele então me abençoa. Diferente de estar aparecendo para outras pessoas. Agora eu me recolho, me coloco diante de Deus e declaro para Ele que eu dependo dEle. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador. Eu sou a criatura. Então Ele olha para mim, na minha dependência dEle. Então Ele me abençoa. Ele vem sobre mim e me abençoa. Por isso Jesus então fala para nós buscarmos a Ele. E uma outra coisa interessante que Jesus nos ensina. E orando, não useis de vãs repetições. Deus não precisa que você abra um texto da Bíblia e comece a repetir aquilo, fica aquele negócio enfadonho, na quarta, quinta repetição, sua mente está lembrando de um problema que você tem para resolver amanhã, alguma coisa que você deixou para trás, alguma situação que está pendente, sua mente divaga, que você está repetindo. Não é uma oração lógica, uma oração ligada também, de certa forma, cheia de fé, mas com razão, com inteligência, com sabedoria, com conhecimento. De repente você nem sabe mais o que você está pedindo, porque você está repetindo. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Deus não precisa que você fique repetindo. Abre um salmo e fica lendo aquele salmo. Há uma oração, que Jesus ensinou, a oração dominical, chamada de dominical, a oração que muitos chamam de oração do Pai Nosso. Deus não espera que você abra essa oração e fique repetindo ela várias vezes. Jesus trouxe essa oração como uma oração modelo, para nós aprendermos sequências, para nós aprendermos o que se deve falar com Deus, Tem todos os ingredientes ali. Você pode orar a oração do Pai Nosso, você não deve ficar repetindo a oração do Pai Nosso. Você pode usar essa oração como um ensinamento e a partir dela você fazer uma oração espontânea usando aqueles mesmos ingredientes que Jesus colocou ali. Um tempo para adoração, um tempo para atrair a presença de Deus, um tempo para você colocar diante dele as suas petições, um tempo para você agradecer. Então Jesus colocou ali uma sequência de informações que nós deveremos nos lembrar ao falar com Deus. Não é para ficar repetindo. E Jesus fecha esse texto dizendo: não vos assemelheis, pois, a ele, aos gentios que repetem, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Como eu disse, Deus sabe todas as coisas. Eu não preciso que você fique repetindo. Na verdade, a oração, ela serve para nós entendermos a nossa posição diante de Deus, para nós criarmos o hábito de buscarmos a Deus, de apresentar. A Bíblia nos diz em outro texto: sejam colocadas ou conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. As petições são minhas, eu preciso criar o hábito, Deus já conhece todas elas. Então não é por Ele, é por mim. Sou eu que preciso me colocar. Então Jesus me chama para praticar a oração, fazer a oração, dando este ensinamento, ensinando para nós o caminho, como que eu devo me comportar diante de Deus. Quando eu busco a vanglória, Deus se afasta, porque não é Ele que eu estou buscando, é a vanglória, é a glória pessoal, é o elogio, é que todos possam olhar para mim e começar a falar bem de mim. Diferente de eu me colocar diante de Deus em sinceridade de coração. E aí, quando eu me coloco tão somente eu e Deus, como Jesus ensina, entro no meu quarto secreto, num lugar secreto, Deus que me vê em secreto, é um particular meu com Deus. Aí verdadeiramente eu estou falando só com Deus. Não é que é segredo, eu não posso orar em público, ninguém pode ver orando, tem que ser em segredo. Jesus falou que é em secreto. Não é isso também não. Mas Jesus está falando que a oração precisa ser um particular com Deus. Existem sim, e também orações que são orações coletivas, em que orações de concordância, todos oram juntos em algum momento, oração coletiva, oração de concordância, um ora, os outros concordam. Mas aqui Jesus está nos atraindo, nos chamando para termos um particular com Deus, um momento de intimidade com Deus. Que todos nós possamos, que vocês possam ter este momento com Deus, aproveitar este momento de recolhimento social para você praticar isso. E quando acabar o recolhimento, continue falando com Deus
dessa forma, da mesma forma como Jesus nos ensina, né? No lugar secreto, no local secreto. E Deus que vem em secreto há de te recompensar e te abençoar. Amém? Amém. Glória a Deus.